Esse vídeo aqui é uma das nossas aulas reformuladas do curso de nutrição básica. Para você ter acesso a todas as aulas e apostilas, a gente vai deixar um link aqui na descrição. Com isso, você ajuda esse canal a continuar crescendo e levando educação nutricional a todas as pessoas. Um grande abraço e bons estudos! E aí, pessoal, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a digestão do nosso último macronutriente aqui, sobre os lipídios, a digestão e a absorção deles, tá bom? E a primeira coisa é como eles vêm, né? Como eles vêm na forma... Quando a gente come alguma coisa rica em lipídio. Quando a gente come, geralmente os lipídios eles estão na forma de triglicerídeos. E o restante ele está na forma de fosfolipídio e de colesterol. Então 97% é na forma de triglicerídeo. Tá legal? Apenas as pequenas quantidades de lipídios são digeridas pela boca, como a gente já havia dito. A gente tem a lipase lingual e no estômago a gente tem a lipase gástrica. Então, também chamada de tributirinase, mas basicamente, gente, pequenas porções só dos lipídios, pequenas quantidades deles que são realmente digeridas por esses mecanismos. A maior parte é digerida pelo mecanismo convencional que eu já vou explicar para vocês. Então, a lipase... na boca, a lipase já começa a hidrolisar parte dos triglicerídeos, a maior parte deles aqui de cadeia curta e o glicerol. E a maior parte da digestão dos lipídios é no intestino delgado, por sais biliares e hidrólise por lipase pancreática, que é o mecanismo convencional. Então, para a gente relembrar, lembra que o triglicerídeo é formado por uma molécula de glicerol e 3 ácidos graxos ligados a ele. Tá? A lipase gástrica, a lipase lingual, sublingual, orofaríngea, geralmente ela envolve os triglicerídeos mais curtinhos. Então essas cadeias aqui de ácidos graxos não são tão compridas, tá? Não são tão longas assim. Geralmente são eles que são alvos dessas enzimas. A entrada de lipídio e proteína no intestino estimula a liberação de CCK e enterogastrona, que inibe as secreções e a motilidade gástrica, retardando o fornecimento de lipídios. Tá? E olha só que dado interessante, uma refeição grande e gordurosa pode permanecer no estômago por mais de 4 horas. Ou seja, pessoal, os lipídios eles têm um trabalhinho, o corpo ele custa um pouco mais para digerir. Então, quando você tem muito lipídio entrando no seu organismo, muita proteína, porque tem que ter ação do ácido gástrico, ácido clorídrico, ao mesmo tempo, vários hormônios são sintetizados e dando uma resposta do seguinte, gente, diminui um pouco essa motilidade gástrica, entende? Por isso que quando a gente fala de índice glicêmico de alguma refeição, não de um alimento específico, mas de uma refeição, se essa refeição tem proteína e tem lipídio, obviamente que essa refeição vai ser alvo então, de CCK, de colecistoquinina também, e de enterogastrona. Isso tudo vai inibir a secreção e a motilidade gástrica. Então vai retardar a motilidade gástrica, então não vai ter um pico de insulina, um pico glicêmico tão alto como algumas pessoas dizem. Tudo depende da refeição. E se for uma refeição muito gordurosa, ela pode até perdurar por 4 horas no seu estômago. Imagina só. Atletas, por exemplo, não podem comer coisas muito gordurosas próximo ao período de exercício, porque esse conteúdo estomacal, durante a atividade física, durante toda aquela ação adrenérgica, isso pode vir a atrapalhar, causar vários desconfortos ali a nível gástrico no indivíduo, tá bom? Então, a combinação da ação peristáltica do intestino e da ação surfactante e emulsificante da bile reduz os glóbulos de gordura em pequenas gotículas, tornando-as mais fáceis de serem digeridas pela lipase pancreática. Lembra que o intestino, ele todo o tempo está fazendo um movimento peristáltico ali, sendo estimulado, obviamente, pelo sistema nervoso intrínseco, por alguns hormônios também, que coordenam essas funções. Esse peristaltismo, juntamente com a bile, faz o papel de reduzir esses glóbulos de gordura, facilitando aqueles serem digeridos pela lipase pancreática. Tá bom? Então, na verdade, o que é a bile? Que a gente fala da bile como um grande emulsificador de lipídios, mas o que compõe a bile? É uma secreção hepática produzida pelo fígado e armazenado ali na vesícula biliar, que é composta basicamente por ácidos biliares, sendo eles os ácidos cólicos, o quinóxido deoxicólico, glicina e taurina,
pigmentos biliares que conferem a cor às fezes, alguns sais inorgânicos, alguma proteína, colesterol, lecitina e muitos outros compostos como substâncias desintoxicadas. Tá? Cerca de 1 litro é secretado diariamente. Então, aqui a gente começa a ver, gente, que a bile, na verdade, não é somente um meio para digerir lipídios, mas é uma forma que o organismo tem de tirar alguns componentes da sua circulação e eliminar eles de alguma forma. Então, quando a gente fala, por exemplo, né, deixa eu voltar aqui, né? Quando a gente fala, por exemplo, do colesterol, a única forma do organismo humano de realmente eliminar o colesterol de forma eficiente é através da bile. Então, algumas fibras, por exemplo, alguns componentes alimentares que conseguem se ligar, formar um gel aqui, né? Consegue fazer uma eliminação maior de bile, né, no nível de colesterol, é muito interessante para esse tipo de pessoa que quer eliminar um pouco mais de colesterol. Algumas vitaminas também só são eliminadas via bile. Então, a bile ela é reciclada, sim, né? Ela é reaproveitada também, mas o que a gente tem que entender é o seguinte, além de emulsificar lipídios, é de grande utilidade para o organismo humano, pois ela elimina várias substâncias, tá bom? Vários compostos. E os ácidos graxos livres formam complexos, então, com esses sais biliares, que a gente chama de micela. E essa micela facilita a passagem dos lipídios pelo ambiente aquoso do lúmen pela borda em escova. As micelas, então, elas depois liberam os componentes lipídicos e retornam ao lúmen intestinal. Tá bom? Elas são recicladas. O corpo ele recicla as micelas. Tá legal? E essa imagem que eu estou mostrando para vocês, gallstones, né? É justamente essas pedras na vesícula, né? Que às vezes nenhuma vesícula é parecida com a outra, né? Eu não cheguei a comentar isso, mas às vezes a pessoa, por genética mesmo, tem uma vesícula que favoreça mais a formação de alguns tipos de cálculos. Alguns sais que estão realmente em excesso acabam sendo acumulados aqui. Existem vários fatores que corroboram para a coledolitise ou para mesmo a formação de alguns cálculos aqui indesejados, mas é uma coisa comum que acontece. Como ela se encontra na vesícula, ela pode ser facilmente tirada, ainda assim os ductos são mantidos e a produção de bile ainda é mantida, os canais são mantidos. Então não muda nada a vida da pessoa, a não ser que ela tem que consumir menos conteúdo lipídico, né, menos refeições ricas em lipídios. Afinal, ela tem menos, né, locais de armazenamento dessa bile. E se por um sinal, né, se por algum motivo isso não for absorvido, né, não for digerido, esse conteúdo lipídico vai acabar se direcionando para as fezes, para o cólon, né, para a formação de fezes, gerando até mesmo esteatorreia, que a gente vai comentar já logo menos. Então, parte dos sais biliares é reabsorvida na forma ativa no ilho terminal, tá, reaproveitado. E essa reciclagem é chamada de circulação enterohepática, tá bom? Esse processo de reciclagem de sais biliares, tá bom? Por que chama enterohepática? Porque está envolvendo aqui a parte enteral, a parte do sistema gastrointestinal, juntamente com o fígado, que vai fazer todo o reaproveitamento e reciclagem desses processos. A circulação hepática. Bom, o pool de aminoácidos, né, o pool de ácidos biliares, pode circular de 3 a 15 vezes por dia, dependendo da quantidade de alimento ingerido, da quantidade do alimento. Então, tá vendo que isso é um ciclo mesmo, né? Isso pode acontecer até 15 vezes por dia. Então, os ácidos graxos, né, de monossacarídeos, eles formam novos triglicerídeos. Poucos ainda são digeridos em ácidos graxos livres e glicerol, então unidos novamente para formar um triglicerídeo. Em um conjunto com o colesterol, vitaminas lipossolúveis, fosfolipídios, são envolvidos por uma lipoproteína formando os quilomicrons. Então, na digestão dos lipídios, né, após eles serem ligados em micelas e serem absorvidos, eles são reesterificados de novo, né? Eles são quebrados e reesterificados de novo como em triglicerídeos, só que agora em quilomicrons, que é uma grande lipoproteína que transporta esses lipídios. E uma coisa que a gente tem que entender, né, desde então, é que nenhum lipídio anda sozinho no organismo, ele sempre vai ser carregado por alguma proteína, tá bom? Então, os quilomicrons, eles são levados, né, pelo sistema linfático, em vez de entrar na circulação. Lembra que o carboidrato e a proteína, eles são destinados à circulação.
a circulação portal lá do fígado. Agora, os quilomicrons não. Os quilomicrons são destinados diretamente aos vasos linfáticos, que eles são propícios a transportar, né? São partículas grandes, os quilomicrons são mais fáceis de serem transportados, não pelos capilares, mas pelo sistema linfático, pelo próprio vaso linfático. E aí sim, é despejado na circulação sistêmica, na junção das veias jugular interna e subclávia esquerda. Os quilomicrons, então, gente, são carregados pela corrente sanguínea para diversos tecidos, incluindo o fígado, o tecido adiposo e o músculo. No fígado, os triglicerídeos dos quilomicrons são regrupados novamente em lipoproteínas de muito baixa densidade, chamadas de VLDL, e transportadas principalmente para o tecido adiposo, o qual são metabolizadas e armazenadas. Então a gente não vai discutir exatamente sobre o metabolismo lipídico aqui nessas aulas, mas basicamente você vai ver que os lipídios são sempre carregados por uma proteína. Começa na dieta, transformados em quilomicrons, né? São digeridos, ressintetizados, reesterificados em quilomicrons, transportados via vaso linfático, corrente sanguínea, até voltar no fígado, tá? Que a gente chama de remanescentes de quilomicrons. E daí, sim, são formados os lipoproteínas de muito baixa densidade, que a gente pega todo esse conteúdo lipídico remanescente, né, e transforma ele, né, eles são transportados por uma lipoproteína de muito baixa densidade. Existe, a gente, né, em aulas posteriores podemos falar até sobre a composição de cada uma dessas lipoproteínas, que é de muita importância, mas aí já nem nutrição básica né, compete mais a alguns aspectos de nutrição clínica, que a gente vai acabar discutindo, né? Por que, por exemplo, daí a gente tem o LDL, o HDL, essas lipoproteínas que têm um papel na saúde cardiovascular tão importante, né? Que hoje em dia é algo que as pessoas, né, já está até mesmo no senso comum de tanto que se fala em doença cardiovascular, na importância de ter uma alimentação boa, que regule os níveis de HDL e de LDL. Mas basicamente a gente tem que entender a forma que esses lipídios estão sendo reesterificados, né, e como eles são realmente absorvidos pelo organismo humano. Então aqui, olha, os ácidos graxos de 8 a 12 carbonos, né, aqueles chamados de cadeia média, eles podem ser diretamente absorvidos pelas células da mucosa do cólon sem a presença de bile e formação de micela. Então, existe exceção, tá bom? Esses ácidos graxos mais curtinhos, eles podem ser incorporados aqui, não é no cólon, tá? No estômago, a propósito. Eles podem ser incorporados aqui, sem passar pela formação de micela, diretamente. Eles podem passar diretamente pela circulação, pelos capilares sanguíneos e serem ali distribuídos pelos tecidos corporais, serem utilizados como fonte de energia também. Eles são clinicamente valiosos para aqueles indivíduos que não têm esse sistema de formação de micelas, de bile, né? Ou seja, uma função pancreática adequada. Então, eles são realmente importantes, são clinicamente valiosos. E o que deixa uma absorção reduzida de lipídios é o aumento na motilidade, tá? Porque quando a gente tem lipídios, a gente tem que ter um tempo a mais para digerir esse alimento, porque tem que ter um tempo a mais para produção de bile, né? Não é fácil, formação de micela, alteração na mucosa intestinal, insuficiência pancreática ou também ausência de bile, tá bom? Então essas condições aqui dificultam a absorção. E se, né, reduz a absorção de lipídios, pode existir lipídios remanescentes que não são absorvidos e são passados pelas fezes. E aí a gente tem uma condição que chama esteatorreia, que é o qual existe lipídio não digerido nas fezes, tá bom? E aqui, pessoal, é mais ou menos uma representação, um resumo de toda a digestão dos lipídios, tá bom? Bem especificado para vocês. Tudo começa, né, com uma gotícula, né, de um triglicerídeo grande, afinal é a forma que vem nos alimentos. Depois existe a ação dos sais biliares, tá bom? Existe uma emulsão desses lipídios, então essa gotícula gigantesca aqui, com a ação dos sais biliares e com o próprio movimento do lumen intestinal, eles são quebrados nessas partículas menorzinhas aqui, passados então, né, juntamente com a lipase gástrica, né, menores partículas. E aí a gente tem, né, as micelas hidrossolúveis na camada aquosa em repouso,
Lembrando, né, que os lipídios são absorvidos em porções mais terminais ali do intestino delgado, ou seja, né, no começo do intestino delgado existe uma camada estacionária de água, que é uma camada que se forma mesmo naquela região, que não favorece muito a absorção dos lipídios ali naquele momento. Eles são passados um pouquinho mais adiante, e aí entram em contato na borda de escova, né, já emulsificados pela bile. E a partir daí, gente, eles são esterificados novamente, né? Para a gente resumir isso aqui, são reesterificados e transportados em quilomicrons. E daí nos quilomicrons, né, essa formação, essa lipoproteína aqui bem grandona é transportada, em vez dos capilares, que são muito pequenininhos, né, para o vaso linfático, que é o mais adequado se transportar esse conteúdo lipídico todo. Né, juntamente, né, não somente a gordura da dieta, os triglicerídeos, mas todo o conteúdo lipídico, vitaminas lipossolúveis, compostos lipossolúveis também são transportados por esse mecanismo aqui. Tá legal? Bom, basicamente foi isso então, a digestão dos lipídios. É isso que eu quero que vocês entendam por enquanto, tá? Não vamos tratar muito agora especificamente sobre metabolismo, mas aqui sobre as formas como o lipídio é digerido, absorvido, tá joia? Isso é muito importante. Espero que vocês tenham gostado da aula e até a próxima.